Olá, bem-vindos ao Cibapá Podcast. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias do Keith Phillips sobre discipulado. Isso aí, especificamente do livro A Formação de um Discípulo, né? Exato. O foco está ali entre as páginas 91 e 122, e a ideia é a gente tentar entender duas coisas principais que ele traz ali. Que seriam? Bom, primeiro, como é que se escolhe alguém para discipular? E segundo, por que a relação, o relacionamento em si, é tão crucial nesse processo todo? Perfeito, vamos lá então. Ok, vamos desempacotar isso. Phillips já começa, assim, com uma analogia forte, né? Ele compara escolher um discípulo a montar um time vencedor. Interessante. Não é algo tipo, vamos pegar qualquer um. Não, a escolha precisa ser bem pensada, criteriosa mesmo, para o objetivo final que ele chama de multiplicação. E ele coloca a régua lá em cima, né? Inspirado em Jesus, pelo que entendi. Sim, sim. E aí eu fico pensando, como é que a gente identifica alguém com esse potencial todo? Quais seriam os sinais, assim, na visão dele? Porque não é só a pessoa querer, né? Não mesmo. Ele aponta 5 características que servem meio que como indicadores, sabe? Certo. Quais são? Olha, primeiro, um desejo real, profundo de conhecer a Deus. Não é superficial. Ok. Segundo, disponibilidade. A pessoa demonstra na prática que prioriza isso, que está disposta a investir tempo. Faz sentido. Terceiro, ele chama de submissão, mas é no sentido de ter um espírito ensinável, sabe? Ser transparente, aberto para aprender. Ensinável. Boa. Quarto, fidelidade. A pessoa já mostra uma certa consistência no que faz, dá para confiar. Já tem um histórico, digamos. Isso. E quinto, e super importante, o desejo de passar isso para frente, de também fazer discípulos um dia. Nossa, é uma combinação e tanto, né? Não é só vontade inicial, precisa dessa base de caráter e de disposição já meio que visível. Exatamente. E essa ideia de não aceitar a mediocridade na escolha, acho que pode soar meio, meio estranha para alguns, talvez. Pode soar, sim. Mas o Phillips argumenta que essa seleção mais rigorosa não é para excluir ninguém, mas é sabedoria. É investir onde realmente pode haver fruto e, principalmente, a tal da multiplicação. Entendi. E ele reforça muito a oração nesse processo, né? Buscar a direção de Deus, assim como Jesus fez antes de escolher os 12. Pois é, essa parte da oração é fundamental. E ele menciona também um estágio meio que intermediário, né? O pré-discipulado. Como é que isso funciona? Parece uma espécie de, sei lá, um test drive? É uma ótima analogia, essa do test drive. O pré-discipulado seria justamente isso, um tempo para treinar a pessoa nos fundamentos, né? Como estudar a Bíblia, como orar. O básico, né? O básico essencial. E, ao mesmo tempo, é um período de observação mútua, para avaliar se o compromisso da pessoa é real, se a disposição é genuína, antes de firmar aquele laço mais forte, mais exigente do discipulado formal. Entendi. Faz todo sentido ter esse tempo de ajuste, de avaliação. Total. E aí, quando o convite formal acontece, ele insiste muito na clareza. Tipo, o que se espera de cada um tem que estar muito claro. Ele usa até uma imagem bem radical para ilustrar a seriedade disso. Eu lembro. A do avião, né? Essa mesma. Saltar de um avião. Uma vez que você pula, já era. Não tem volta. O discipulado para Phillips exige esse nível de compromisso mútuo. A tal da submissão aqui é ativa, sabe? É buscar conselho, ser honesto com as lutas, confiar na orientação do outro. É um pacto sério, exatamente. E isso precisa estar claro desde o começo, para evitar a frustração dos dois lados, né? Com certeza. E parte dessa clareza, então, é comunicar a visão maior. Não é só sobre o crescimento daquela pessoa ali, mas sobre ela se tornar parte de um movimento que continua, que multiplica. Perfeito. E essa ideia toda de investimento, de compromisso, nos leva direto para o segundo grande bloco dessas páginas, que é a essência relacional do discipulado. Assim, ele bate muito nessa tecla, né? Que não é um curso. É vida na vida, exato. O discipulado vive da relação. É um investimento profundo de uma vida na outra. Certo. E para essa relação funcionar e gerar transformação de verdade, que qualidades ele acha, assim, indispensáveis? Bom, são várias, mas algumas se destacam bastante. O calor humano, por exemplo. Calor humano, como assim? É um amor que se manifesta em ternura, em tato, em aceitação, mesmo quando você conhece as falhas do outro, sabe? Tipo, Romanos 14, versículo 1, acolher sem julgar as opiniões. Entendi. A citação real. Isso.
Outra qualidade crucial é a lealdade. Lealdade. É estar junto na dificuldade, defender a pessoa quando preciso, não desistir fácil. 1 Coríntios 13, né? O amor tudo suporta. Forte. A disponibilidade também é chave. Ah, isso é importante. Tempo, né? Tempo de qualidade, prioridade alta no relacionamento, acesso mútuo. Estar presente não só no dia a dia, mas nas crises. Ele até dá exemplos extremos, tipo estar disponível de madrugada se precisar. Uau, isso é entrega. Muita entrega. E, claro, a sinceridade. Comunicação aberta. Totalmente. Poder compartilhar as próprias lutas com sabedoria, claro, ouvir de verdade o outro e também estar aberto a receber críticas construtivas. Efésios 4:25, deixar a mentira e falar a verdade. Provérbios 25:12, a repreensão na hora certa. Tem uma história no livro que ilustra bem esse lance do calor humano e da sinceridade, né? Acho que é um rapaz que confessa uma mentira. Ah, sim, essa história é marcante. Ele confessa esperando ser detonado e encontra acolhimento, aceitação. Exato. E o impacto que essa reação tem nele é gigantesco. Mostra que a teoria tem que virar prática ali, na hora H. Com certeza, essa história mostra como a aceitação pode ser um motor muito mais potente para a mudança do que a condenação pura e simples. E ele ainda menciona outras, né? Maturidade ser um exemplo, paciência porque ninguém muda da noite para o dia, e motivação, manter a visão acesa, dar direção, confiança, equilibrar a urgência. Muita coisa envolvida nesse relacionamento, então. Juntando tudo isso, qual seria a grande mensagem, o resumo da ópera? Olha, acho que a mensagem central é que essas qualidades relacionais, calor, lealdade, disponibilidade, sinceridade, paciência, etc., elas não são, tipo assim, um extra bonitinho. Não são opcionais. Elas são o que, então? Elas são a própria estrutura, o ambiente necessário para que o discipulado profundo aconteça de verdade e para que a multiplicação seja eficaz. Sem essa base de relacionamento sólido, comprometido, bom, o processo todo fica capenga, fica comprometido. Entendido, faz todo sentido. Então, recapitulando rapidinho o que a gente viu aqui com o Phillips. Primeiro, a importância enorme de escolher bem, de forma intencional mesmo, criteriosa, quem discipular, olhando para o caráter, para a disposição da pessoa, talvez usando até um tempo de pré-discipulado para isso. Isso. E, acima de tudo, o segundo ponto, que o motor, a alma desse processo todo, é um relacionamento real, profundo, né? Marcado por essas qualidades: calor humano, lealdade, estar disponível, ser sincero. Exatamente. E talvez fique aí uma provocação para quem está nos ouvindo refletir um pouco, né, com base nessas ideias. Qual seria, considerando essa ênfase tão forte que o Phillips coloca na profundidade da relação e no caráter como base, como é que as nossas práticas hoje em dia, na hora de formar seguidores, se comparam com esse modelo que ele propõe, que é mais pessoal, mais... Investido. Excelente questão para a gente continuar pensando sobre isso. Muito obrigado pela companhia nessa análise de hoje. Valeu!